O ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, assumiu, em carta dirigida ao Tribunal, ter orientado o ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe, a fazer a transferência dos 500 milhões de dólares. Além disso, confirmou ainda todos os outros atos que constam da acusação do Ministério Público relativos à mesma transferência. O pronunciamento surge em resposta ao questionário de 8 perguntas requerido pela defesa de Walter Filipe. Entretanto, o Ministério Público levanta dúvidas sobre a autenticidade do documento que contém as respostas de José Eduardo dos Santos. Para a defesa de Walter Filipe, a resposta ao questionário enviado no dia 12 de dezembro de 2019 ao ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, constitui um dos principais meios de prova a favor do ex-governador do BNA. No total foram enviadas 8 perguntas a José Eduardo dos Santos, cujas respostas foram lidas em tribunal. E passamos a citar. Confirmo ter orientado e autorizado Walter Filipe e Archer Mangueira, respectivamente na qualidade de governador do BNA e ministro das Finanças, a realizarem ações com vista à mobilização de recursos para o financiamento de um fundo de investimento de 30 mil milhões de dólares. A finalidade das ações visava a busca de soluções para a crise financeira que o país vivia na prossecução do interesse público e não a favor das pessoas visadas neste processo. Orientei ainda que a operação fosse sigilosa. Foi também por orientação minha que o processo passasse a ser conduzido pelo então governador do BNA, Walter Filipe, por representar um ente público e não Archer Mangueira, por razões de agenda. Dada a urgência que se impunha, autorizei Walter Filipe a assinar os contratos em nome do BNA. Autorizei sim o BNA a transferir os 500 milhões de dólares porque não havia possibilidade de alguém apoderar-se dos valores em causa. Confirmo ainda que o sindicato bancário não compareceu à assinatura dos contratos. Orientei o ex-governador a entregar este dossiê ao então Ministro de Estado e da Coordenação Econômica, Manuel Nunes Júnior, para dar sequência a este processo no novo governo. E, por último, orientei ao então governador que informasse ao atual titular do Poder Executivo, após a sua entrada em funções, sobre esta operação, ficando à sua consideração se continuasse ou não com tal processo. Depois de lidas as declarações de José Eduardo dos Santos, o Ministério Público levantou dúvidas sobre a autenticidade do documento por se tratar de uma cópia e a assinatura estar em formato digital e não na forma original. Ainda no entender do Ministério Público, o documento contém 4 folhas, porém apenas a última está assinada. Por estes factos, o Ministério Público solicitou ao Tribunal que indeferisse este documento, ao que não veio a acontecer. O Tribunal acolheu o documento, apesar de ter solicitado no ofício que foi enviado a José Eduardo dos Santos que este deveria ter a assinatura devidamente reconhecida para evitar tais dúvidas, numa fase em que se exigem certezas para ajudar na decisão final. Ainda segundo o Tribunal, por se tratar de um documento particular, o valor probatório é estipulado por lei. A defesa dos réus considerou a posição do Ministério Público como manobras dilatórias e mais. Desespero de causa. O senhor não está morto, o senhor está vivo e não estou a ver ninguém neste país com tanta ousadia de falsificar a assinatura de uma pessoa que até está viva perante um tribunal. Quer dizer, era quase assinar uma sentença de morte, não é? Portanto, o senhor não assinou a carta, com certeza que nos próximos momentos nós vamos ter uma reação. É por isso que eu sugeri, em caso de dúvida, que se organizasse uma videoconferência para pelo menos ele vir ao tribunal por videoconferência confirmar se aquela carta não de sua autoria.